Sabe, às vezes eu me pego aqui imaginando sobre a vida, sobre os problemas de cada um. Cada um, claro, que tem a sua cruz, a sua dificuldade para enfrentar. Não é fácil, a gente vê às vezes muitas pessoas lamentando, cada um com seu problema, com a sua problemática. A gente olha para a gente também, com os nossos problemas, e a gente fica imaginando, meu Deus, não é fácil a vida. Mas é bom lembrar que Jesus já tinha prevenido, falado sobre isso. Ele, nas suas palavras, dizia: no mundo terás aflições. E levando em consideração que o nosso planeta, o planeta Terra, é um planeta ainda de provas, é um planeta ainda de sofrimento, não é um planeta de luz. E para que a gente possa entender isso, né, só quando a gente lê mais o Evangelho, entende, né, com esse grande mestre que é Jesus, porque senão as pessoas se revoltam, e a gente percebe como as pessoas se revoltam, porque não entendem a vida, não entendem porque passam por isso, por aquilo. E eu fico me perguntando, o que a gente poderia passar para essas pessoas? Tem assuntos que às vezes as pessoas às vezes não aceitam quando você vai explicar, porque dependendo da mentalidade de cada um, se torna difícil, se torna um obstáculo, se torna... a pessoa acaba rejeitando aquela ideia, porque nem todos têm a mesma capacidade de perceber o que realmente está acontecendo. Mas quando a gente estuda, quando a gente pesquisa, vai atrás de conhecimento, a gente percebe que existe essa dificuldade e entender por que existe essa dificuldade, né? Mas eu não poderia aqui dizer tudo para as pessoas, explicar ou dar uma solução, porque é o tempo, é o conhecimento, é a informação que aos poucos vai deixando a pessoa capaz de entender e aí ter que aceitar a situação com mais sabedoria e saber lidar diante dos problemas, das dificuldades, porque as dificuldades ela não existem para a gente fugir, ela existe para a gente enfrentar, né? Eu percebo que quando os problemas vêm, elas vêm para nos ensinar, nos preparar, porque veja só, como é que eu posso entender isso? Porque quando a gente vai fazer um treinamento qualquer, seja ele para qual profissão for, para qualquer tipo de tarefa, a gente passa, existem os obstáculos, existem as preparações para o quê? Para que a pessoa aprenda a lidar. Eu sempre coloco como, por exemplo, um soldado, quando ele vai entrar num treinamento para ir para uma guerra. Ele vai passar por vários treinamentos de acordo com as dificuldades que ele irá enfrentar naquela batalha, não é assim? Então ele vai se fazer pelo treinamento, porque se ele vinha passar por aquilo, ele já vai saber lidar com a situação, não é assim? Porque um bom soldado, quando ele é bem treinado e bem preparado para situações que normalmente tendem a acontecer em uma guerra, no caso do soldado, ele vai ter que ter se preparado, um treinamento para poder enfrentar aquelas dificuldades, né, que ele irá enfrentar. E se ele passa, é aprovado naquele treinamento, com certeza ele vai se dar bem diante da dificuldade, um ferimento, né, um acontecimento que acontecer, ele vai ter preparado. Então eu creio que para a vida também não é diferente. O ser humano tem que estar preparado, porque a gente vai parar para pensar, por que eu estou vivendo aqui? Por que eu estou fazendo nesse planeta? Por que eu estou passando por essa situação? Né? Então a gente tem que saber que nós temos um propósito. E esse propósito vem de Deus, que é tornar o homem perfeito. Né? E para chegar à perfeição, não é simplesmente orando e pedindo a Deus, não. Para chegar à perfeição, você precisa passar por um treinamento para entender o que é ser perfeito. Entendeu? E é isso que Deus coloca, as dificuldades que Deus coloca na nossa vida, é justamente para nos preparar. Porque então não estamos qualificados, não iremos de maneira nenhuma estar qualificado para a perfeição. Então, para se chegar à perfeição, precisa exercitar muitas qualidades. E essas qualidades só é adquirida justamente com os exercícios diários que enfrentamos. Seja conosco, seja com a nossa família, seja no nosso trabalho, seja na nossa vida. É assim que eu entendo e espero que esse conhecimento tenha lhe ajudado em alguma coisa, viu?